O Estação Consciência está começando hoje trazendo para o debate um tema preocupante para a sociedade: o extermínio da juventude negra. De acordo com o Sistema de Informações de Mortalidade do Ministério da Saúde, que efetuou uma pesquisa sobre os registros de homicídios identificados por raça, cor da vítima, observou-se uma acentuada tendência de queda no número absoluto de homicídios na população branca e de aumento nos números de vítimas na população negra, principalmente de forma bem marcante em territórios da periferia e atingindo de forma majoritária os jovens entre 15 e 29 anos. Apesar dos investimentos em segurança nas capitais e nas regiões metropolitanas, como prioridades no Plano Nacional de Segurança e de várias políticas de inclusão social desenvolvidas pelo governo federal em parceria com os estados e municípios, as taxas de jovens negros assassinados na Paraíba estão acima dos 100 homicídios por 100 mil jovens negros. São dados preocupantes e que merecem uma atenção por parte da sociedade e dos poderes públicos. Antes de começar o nosso debate, vamos conferir alguns dados sobre o assassinato de jovens negros aqui na capital. No ranking nacional da violência, a Paraíba assumiu o 3º lugar no índice de homicídios. A Polícia Civil acredita que os altos índices de criminalidade são características das capitais e grandes centros do país, e que tanto vítimas quanto agressores entram no mundo da violência por falta de oportunidades. Infelizmente, a maioria dos nossos jovens que perdem a vida aqui na região metropolitana de João Pessoa, por exemplo, grande parte está envolvido com a criminalidade. Os jovens de periferia, com baixa escolaridade, envolvidos o perfil dos autores é o perfil exatamente das vítimas. Como eu falei, esses jovens de periferia envolvidos com a criminalidade, notadamente o tráfico de drogas e o crack. Normalmente a família às vezes já está envolvida com a criminalidade, algum tio, um parente, até o próprio pai ou a mãe. E infelizmente, vamos dizer, se tornam presas fáceis na mão de criminosos. Uma realidade dura que causa tristeza em jovens como Luiz Filho. Ele mora num bairro de periferia e trabalha em comunidades carentes. E aprendeu na experiência com cidadãos marginalizados que os próprios negros não têm como mudar essa situação. Na verdade, fico muito triste porque é uma juventude que não teve e que não tem, na maioria das vezes, oportunidades de fazer isso mudar. Acredito que o governo não mostra uma saída para que esse quadro, né, de João Pessoa, que na verdade era uma capital bem tranquila, né, mostrava ser uma capital bem tranquila, e que hoje a gente está carregando esse índice. Um ponto de vista reforçado pelas estatísticas. Em João Pessoa, a cada 100 mil jovens, mais de 200 são assassinados por ano. De acordo com o Mapa da Violência 2013, enquanto o índice de assassinatos de jovens brancos de 15 a 24 anos caiu de cerca de 6.500 em 2002 para 4.000 no ano de 2011, o de jovens negros cresceu de pouco mais de 11.000 para quase 13.500 casos, 24,1% a mais. A situação reflete um problema maior, já que quando é levada em conta a população em geral, a diferença nos assassinatos de negros e brancos também é alta. A quantidade desse tipo de crime caiu de 18.867 em 2002 para 13.895 em 2011, entre pessoas de cor branca, uma diminuição de 26,4%. Já os casos contra negros cresceram de quase 27 mil para cerca de 35 mil no mesmo período, o que representa um aumento de 30,6%. A redução da violência, segundo o delegado, depende do trabalho integrado da polícia, do governo e da sociedade em geral. A polícia, segundo ele, já começou a fazer a parte dela. A polícia militar fazendo trabalho ostensivo e a polícia civil fazendo o trabalho repressivo nas operações. Nós, apreensão de drogas, ano após ano, batemos o recorde de apreensão de drogas. Eu posso dizer que a Polícia Civil aumentou o número de elucidação de inquéritos no Estado. Nós saímos um patamar aqui em João Pessoa de 7 a 10% de elucidação de crimes de homicídio
para um patamar em 2012 de 55% dos casos elucidados aqui em João Pessoa. E tem que ter políticas públicas realmente efetivas nas comunidades carentes. Isso aí inclui todos os setores, até uma iluminação pública, locais de lazer para esses jovens, emprego para também um emprego profissionalizante. Tudo isso é uma série de fatores. Eu acredito que através de movimentações da nossa parte, negros, né, dos movimentos sociais, grupo de percussão, grupo de dança, terreiros de candomblé, terreiros de umbanda, terreiros de jurema, a nossa parte que a gente faz, a gente vai até as pessoas e mostra: somos negros, não mordemos, não somos bichos. Né? Eu acredito que através desse trabalho que está sendo realizado há muito tempo, né? Desde do mestre Balula, que as pessoas estão se conscientizando e estão vendo e conhecendo um pouco da nossa história, da nossa não, da história do Brasil. Para discutir este tema, nós convidamos Márcio Alencar, do Comitê Gestor Municipal do Plano Juventude Viva, e Danilo Santos, do Movimento Negro da Paraíba. Eu gostaria de fazer uma pergunta para os dois. Nós já vimos na reportagem a versão da polícia e do movimento negro. Agora eu gostaria de saber de vocês, por que esse crescimento, esse extermínio da população negra? Olha, Zezé, nós podemos elencar aí N fatores para justificar esse aumento de homicídios, né, na classe da juventude negra. Mas um dos fatores que nós podemos aqui citar para vocês, o fator de educação, né, o fator de falta de oportunidade para essa juventude. O poder público tem que despertar mais para esse público que nós entendemos como jovens de 15 a 29 anos. Então, para não elencar vários, eu queria citar pelo menos esses dois: a questão educacional e a questão de oportunidades para a juventude. Eu penso que, para além da questão da educação, da economia, não é? Também tem um fator que é fundamental para o aumento desses números. A questão racial. Existe um problema racial na nossa sociedade que precisa ser resolvido, que é algo que não começou hoje nem ontem, é algo que vem se arrastando pela nossa história, né? E que isso faz com que, culturalmente, a gente tenha alguns, digamos assim, alguns hábitos, ou como eu poderia dizer, quando você fala do jovem negro, o homem, mais precisamente, a máxima do direito se inverte. A máxima do direito diz que você é culpado, você é inocente até que se prove o contrário. Com o jovem negro, o negro ele se torna culpado até que se prove o contrário. O jovem negro sempre vai ser um marginal em potencialidade, culturalmente. Isso está construído. Que explicação a gente daria para isso? A população negra, a juventude negra, ela vive no estado de vulnerabilidade social maior, não tem como negar isso, né? Mas também é fato que digamos assim, esse aumento é algo que não aconteceu hoje. Se você pegar os estudos de 5 anos para cá, vai ver o IHA, o mapa da violência, vai mostrar que isso é uma constante, principalmente aqui no Nordeste. A gente tinha aquela ideia de que o Sul e o Sudeste seriam lugares mais violentos, mas o Nordeste, para a população negra, é extremamente violento, não é? Então, não é algo novo. Então, isso é uma coisa que dentro da população pobre, mesmo assim, morre mais jovens negros. E aí, é uma pergunta para se questionar. Por quê? Porque existe ainda, culturalmente, aquela ideia que eu falei anteriormente, que existe, sempre envolvida a questão de pobreza, cor e marginalidade. Né? Quer dizer que o território onde o jovem habita também influencia. Demais. Sim, influencia. Quer dizer, influencia, mas culturalmente também tem as questões sociais que são trazidas de décadas e décadas, né? Também que
favorece com que esse jovem negro esteja naquele território. Naquele território. Não é por acaso que acontece isso, né? Isso é um processo histórico que levou que jovens, porque vale salientar que não é só jovem, a população negra adulta também, a Paraíba tem altos níveis. Historicamente, a Paraíba sempre teve índice de mais baixos, um dos mais baixos para a população branca e um dos mais altos para a população negra. Então, é algo que está muito arraigado na nossa sociedade, né? Que a gente precisa começar a ver como um problema a ser resolvido. Cumprindo as medidas socioeducativas, nós vemos quem enfrenta o maior número de violências são os jovens negros. Então, isso tudo vem contribuindo para esses dados alarmantes. E a gente pode apontar um culpado? De onde vem essa culpa? É da sociedade, é da educação, são das políticas públicas, dos poderes públicos, a família? Eu acho que o Estado tem a sua cota nisso, a sua parcela. Porque, por exemplo, quando morre um jovem lá na comunidade, não é? E que nem sempre o jovem que morre na comunidade ele está envolvido com drogas, mas a primeira coisa que sai é que jovem estava envolvido com drogas. Nem sempre, não é? E mesmo assim, se ele tivesse envolvido com droga, a família tem o direito de saber, saber quem matou o seu ente e quem é o responsável por ter matado, né? De fazer justiça. E quando a mídia fala assim, ó, estava envolvido com droga, dá a impressão que resolveu, pronto, ele tinha que morrer. Justificou, né? Justificou. Então, o que acontece? Existe a institucionalização do senso comum. Então, quando o Estado não dá um retorno, não é? Não prende, não pune o assassino, então ele está sendo conivente. Estudando melhor os números, nós vemos que são maiores do que números de guerras, né? Nós vemos esses números desse extermínio da juventude, nós percebemos que são maiores que números de guerra. Voltando ao que você estava falando, Danilo, nós vemos a sociedade, quando acontece esse tipo de homicídio, né, jovem, ele estava envolvido em drogas, e às vezes a gente escuta as pessoas, a sociedade mesmo comentando e dizendo, não, eles estão se matando entre eles mesmos, tá? É como se, pronto, se ali morreu entre eles, tá bom, não é nada demais, é menos um negro, é menos um jovem no tráfico, mas não é essa a preocupação. Nós devemos olharmos como cidadãos, como pessoas de direito, como seres humanos. Você acha que há muita impunidade ainda? Falta investigação também, né, desses crimes? Falta. Você quer ver quando morre um policial ou uma pessoa que tem posse, no instante descobre, né, quem foi. Mas quando morre alguém lá na periferia, ninguém sabe, né? Só faz a moto preta, né? E aí fica por isso. E a família não sabe quem foi. O nosso papo continua no próximo bloco. Fique aí, a gente volta já.